Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui juntos partilhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Nós temos aqui mais uma vez Jesus Cristo reunindo muitas pessoas, as quais muitas vezes até mesmo pisavam umas às outras para ver Jesus. Então Jesus começa a falar e se dirige primeiramente a seus discípulos, pedindo que eles tomem cuidado com aquilo que os fariseus promovem no coração deles e tomar cuidado para não ser hipócritas como os fariseus. Meus amados irmãos e irmãs, os fariseus eram uma classe religiosa que exercia o domínio muito grande naquela época no judaísmo, e eles eram responsáveis por manter tudo aquilo que diz respeito à lei de Deus. Por isso, o seu apego à lei, aquilo que estava prescrito numa perspectiva estética e externa. E Jesus, diante do amor que veio revelar a todos nós, inclusive a eles também, eles não tiveram a capacidade de ir para além das prescrições externas. Por isso, Jesus compara estas posturas como sendo fermento e classifica tudo isso uma hipocrisia. Na perspectiva grega, hipócrites significa todo aquele que não se compromete com a sua realidade. Certamente, Jesus está dando um passo além desta compreensão, justamente em dizer que, para além do comprometimento com a realidade, é necessário nós termos acesso ao caminho, à verdade, à vida, que é o próprio Jesus. E diante desta comparação entre o fermento e a hipocrisia, Jesus continua dizendo para não termos medo daqueles que matam o corpo. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando aí todos esses conflitos de guerra. Muitas vezes deixamos que essas situações envolvam o nosso coração. Não percamos a esperança. Não tenhamos medo de nada que acontece neste mundo, pois o reino dos céus é muito maior do que tudo isso que nos acontece. Podemos ser afligidos de todos os lados, mas nunca vencidos. Por isso, Jesus pede para não termos medo daqueles que matam o corpo, mas nós precisamos lutar contra toda situação de injustiça e de tudo aquilo que nos impede de sermos santos diante de Deus. E ele termina com uma grande declaração de amor à humanidade. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Como é bom saber, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus nos conhece. E mesmo conhecendo aquelas dificuldades mais horríveis que temos até mesmo vergonha, mas Jesus vem nos dizer, nós valemos muito para Ele.
Ele nos ama, Ele está nos fortificando neste caminho de transformação da nossa vida, e isso é o mais importante para seguirmos lutando de modo a nos ocuparmos com a realidade, de modo a promovermos a sua justiça e propagarmos o seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que desça sobre a sua vida a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.